Olá, queridos amantes das Escrituras. Hoje, adentramos um mistério envolto em séculos de mitos e controvérsias. Lilith, uma figura que surge uma única vez nas páginas do Gênesis, mas cuja presença reverbera em inúmeras tradições e folclores e, nos de hoje, ganha cada vez mais ares de arquétipo da mulher moderna. Vamos desvendar o véu que envolve essa enigmática mulher, mergulhando nas profundezas do texto bíblico e nas camadas de interpretação que a cercam. Em Gênesis 1, 27, encontramos a criação do ser humano. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No entanto, em Gênesis 2, a narrativa oferece uma segunda versão da criação, onde Adão é formado do barro e Eva, da costela de Adão. Curiosamente, a tradição rabínica sugere que houve outra mulher antes de Eva, Lilith. Lilith é apresentada como uma mulher independente, criada da mesma maneira que Adão. Ela se recusa a ser submissa a ele e, por isso, parte para o deserto. Nesta narrativa, ela se torna um símbolo de rebeldia feminina, de desafio à ordem estabelecida por Deus. Sua escolha de abandonar o Éden a coloca nas sombras, fora dos registros oficiais. Lilith ergueu sua voz com um tom de feroz determinação, afirmando sua igualdade a Adão. Ela argumentou que ambos haviam sido moldados a partir do mesmo solo, criados à imagem e semelhança do Criador. Por que, então, ela deveria se curvar à vontade de Adão, aceitando uma posição de submissão? Sua espinha ereta e olhos ardentes expressavam uma convicção inabalável de que merecia participar igualmente das decisões, dos direitos e das responsabilidades. Para Lilith, a paridade não era um privilégio a ser concedido, mas um direito inerente à sua própria existência. Ela se recusou a aceitar um papel subalterno, desafiando a ordem estabelecida e proclamando que, assim como Adão, ela também detinha o direito de se posicionar como uma alma livre e autônoma. Lilith, nesta interpretação não canônica, é pintada com cores ousadas e determinadas. O descontentamento de Lilith com a submissão é evidenciado em diversas situações emblemáticas. Em muitos relatos, ela se recusa a deitar-se sob Adão durante o ato sexual, reivindicando uma posição de igualdade. Em outras versões, ela se rebela contra a ideia de ser dominada por Adão e, em um ato de feroz independência, pronuncia o nome secreto de Deus e alça voo aos céus, abandonando o Éden. No deserto, Lilith encontra sua própria liberdade e identidade. Segundo algumas tradições, ela se une a um ser igualmente rebelde, muitas vezes identificado como um anjo caído ou demônio, solidificando ainda mais sua reputação como figura desafiadora. Esse parceiro, ao contrário de Adão, aceita a natureza assertiva de Lilith, celebrando-a como sua igual. Ao contrário de Eva, cuja narrativa é entrelaçada com a maternidade e o papel de mãe da humanidade, Lilith se torna a mãe dos demônios, subvertendo o papel tradicionalmente atribuído à figura materna. Ela se ergue como uma figura matriarcal em um contexto alternativo, desafiando não apenas a submissão a Adão, mas também o próprio conceito de ordem e hierarquia estabelecidos por Deus, de quem se torna adversária. Essas escolhas a colocam nos anais da mitologia como uma contraparte radical e uma voz de desafio ao status quo. Lilith se torna um símbolo duradouro de rebeldia, liberdade desregrada, o que é uma falsa liberdade, e resistência, uma figura que transcende as páginas do Gênesis para se tornar um ícone da busca utópica por um ideal de igualdade que não passa de uma quimera, especialmente no contexto do feminismo. A tradição judaica pós-bíblica desenvolveu uma imagem complexa de Lilith. Ela é vista não apenas como uma figura desafiadora, mas também como uma entidade ligada ao mal e à sedução. Ela se torna a mãe dos demônios, uma ameaça à maternidade e à ordem familiar. É essencial notar que essa evolução não tem base direta na Bíblia, mas reflete interpretações e tradições posteriores. A figura de Lilith transcendeu as páginas dos textos sagrados, influenciando a arte, a literatura e a cultura popular. Ela é retratada em obras de grandes mestres,
como Dante Gabriel Rossetti e Michelangelo, e também é evocada em personagens de filmes, séries e livros contemporâneos. Sua aura enigmática e rebelde tem sido reforçada por mentes revolucionárias. Lilith nos desafia a repensar as narrativas que têm sido construídas rodiernamente e a explorar as diversas camadas de significado nas Escrituras. Ela nos lembra da complexidade das figuras femininas na Bíblia e na história, mulheres que se tornaram protagonistas sem serem inimigas do masculino, que entenderam que possuíam papéis próprios designados por Deus, a quem se submeteram em obediência filial. Ao desvendar os mistérios de Lilith, somos convidados a mergulhar não apenas na mitologia, mas também na condição humana, na busca pela verdadeira autonomia, naquela deixada por Jesus Cristo, e na capacidade de desafiar as expectativas de uma cultura moderna que se revela hegemônica e altamente revolucionária. Que a história de Lilith nos inspire a explorar, questionar e, acima de tudo, a celebrar a riqueza e a diversidade das narrativas que compõem o tecido da nossa herança cultural e espiritual e a entender que a sociedade é ordenada por Deus e tem na família a célula máter, onde homem e mulher são iguais em dignidade, mas têm responsabilidades distintas e ambos devem se submeter à vontade de Deus. Inscrevam-se no canal, meu amigo. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações para acompanhar mais conteúdos como este. A paz de Cristo.